Bora trabalhar, meu povo, minha pova! Oi, espero que vocês estejam bem, saudáveis. Vamos continuar a nossa saga geográfica, né? Falando agora de geologia e relevo mundial. Começamos a falar sobre geologia e terminamos lá em relevo. E começamos a partir desse roteirozinho aqui, que obviamente nesse vídeo a gente não esgota ele. Esse é o vídeo parte 1 da nossa história. A gente vai começar falando da origem do universo, passamos por a origem do planeta, das fases históricas da vida do planeta, que a gente chama de eras geológicas, e chegamos aí ao estudo do relevo logo depois, com tectonismo e tudo mais. Beleza? Então bora trabalhar falando de formação do universo. Aqui uma coisa importante, obviamente que nós temos crenças, e essas crenças são importantes para cada um de nós. Então, não vou dizer nada aqui que contraria sua crença religiosa fundamental. Tá? Eu quero que vocês perseverem nas suas crenças religiosas ou não, tendo crenças religiosas, mantenham-se com suas ideologias. Porém, aqui a gente vai falar de ciência, e tratando de ciência, obviamente que a nossa origem universal aceita é a teoria do Big Bang. Então, aqui neste ponto eu não posso me alongar porque não faz parte da geologia, da história do planeta. Mas eu preciso dizer a vocês que o conceito básico, né, da origem do universo que a gente considera aqui para essa aula é o seguinte conceito. Existiam forças, 4 grandes forças universais: o eletromagnetismo, a força gravitacional, a força nuclear fraca, a força nuclear forte, que retinham toda a energia do universo em um único ponto no meio do nada. Obviamente que toda a matéria convertida em energia naquele momento estava concisa nesse ponto, não existia nada além deste único ponto, e por algum motivo essas forças de retenção falharam e emitiram de maneira imediata, porque não existia tempo, uma vez que não existia matéria naquele momento, de maneira então imediata o universo infla para o tamanho que ele tem hoje. E ao arrefecer, ao desacelerar, vou usar um termo aqui que eu não gosto muito, mas ao desacelerar essa matéria, surgem as primeiras moléculas, os primeiros átomos, melhor dizendo, que a gente encontra no universo e na nossa tabela periódica: o hidrogênio e posteriormente o hélio. Do acúmulo destes átomos em determinados pontos do universo, seja por conta das forças eletromagnéticas, seja por conta da atração gravitacional, o acúmulo dessa poeira de matéria criada a partir do arrefecimento dessa energia, nós tivemos então a origem das primeiras estrelas, dos primeiros conglomerados estelares. E dentro de cada uma dessas estrelas, esses átomos foram se combinando por fusão nuclear, dando origem a toda a nossa tabela periódica e toda a matéria que existe no universo. Bom, eu gostaria de me aprofundar nessa história, mas primeiro, não temos tempo para isso, e segundo, são conhecimentos muito, muito, muito amplos, e obviamente eu, geógrafo, não conheço 100% ou sequer risco o conhecimento, a superfície do conhecimento da física, digamos, da astrofísica. De qualquer maneira, surgindo a matéria dentro das estrelas, a partir dessa matéria liberada pela explosão de uma das estrelas, é que nós temos a formação da matéria que dá origem à nossa estrela-mãe, o Sol, e ao nosso planeta. Então, da criação do universo, a partir da expansão da energia, a partir da formação dos primeiros átomos, a partir da formação em decorrência desses primeiros átomos, das primeiras estrelas, e nas primeiras estrelas de todo o material universal, nós temos, a partir da explosão dessas estrelas originais, a matéria que vai, por conta de questões gravitacionais e eletromagnéticas, criar o nosso sistema solar e o nosso grande Sol.
O Sol pegou todo o gás que ele podia ao seu redor para se formar, mantendo somente em torno dele, próximo a ele, materiais sólidos. E desses materiais sólidos, entre estes materiais, asteroides, né, que deram origem aos 4 primeiros planetas do Sistema Solar. São todos eles planetas rochosos, sem grande quantidade de gases, justamente porque o Sol pegou todo esse gás nesses 4 primeiros planetas para si. Desses asteroides e da união deles surgiram os protoplanetas que deram origem a Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Os planetas mais externos, né, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, conseguiram reservar gases para si que o Sol não conseguiu gravitacionalmente captar, então eles são planetas gasosos. O nosso planeta Terra nasce a partir desses asteroides não absorvidos pelo nosso Sol, e esses asteroides então criaram o nosso protoplaneta Terra. É aí que começa a teoria da geologia, é aí que começa a nossa saga planetária, é aí que começa a nossa história. É o nosso nascimento. Da união desses asteroides, uma união essa que não foi tão pacífica assim, né? Foi uma união onde asteroides caíram uns para dentro dos outros. Nós tivemos a origem então do nosso protoplaneta, que por conta desses grandes impactos e por ter dentro da composição desses asteroides ou substâncias pesadas como ferro, ou ainda substâncias radioativas como urânio, nós tivemos aí a formação e liberação, por conta desses impactos, de energia nuclear. Energia nuclear essa que ampliou-se, a partir de reações em cadeia, gerando tanto calor que derreteu a composição rochosa desses asteroides e formou o planeta criado então aí a partir de rocha líquida incandescente. É nesse momento histórico que começa a história do nosso planeta e, mais especificamente, a história das nossas eras geológicas. É deste planeta formado por asteroides, com o avanço e aumento da radiação gerada pelos impactos desses asteroides uns com os outros, é que o nosso planeta nasce como uma bola de magma incandescente, com uma temperatura extremamente alta e com um processo extremamente amplo de liberação de radiação. É aí que surge o nosso primeiro momento, é aí que nasce a nossa primeira era, a era pré-cambriana. Era essa que vamos tratar nesse primeiro vídeo. Então essa introdução serve para trazer-nos a este planeta, que é uma bola de magma recém-nascida, quente, extremamente radioativa e com temperaturas que provavelmente chegavam às temperaturas similares da superfície do Sol, mais de 4, 5 mil graus Celsius. Essa é a nossa primeira casa, é o nosso primeiro momento planetário. Bom, a nossa era pré-cambriana surge aí, ela é a infância, o nascimento, a infância do nosso planeta. Depois que falarmos da era pré-cambriana e todos os eventos que aconteceram geologicamente, inclusive de formação rochosa na era pré-cambriana, partiremos para a Paleozoica, que é um momento onde nós teremos aí, digamos, a pré-adolescência do nosso planeta. É uma fase histórica de muitas mudanças no nosso planeta também. Chegaremos à fase pré-adulta, pós-adolescente e a Mesozoica, e finalmente a nossa maturidade, a Era Cenozoica. E aí falaremos, a partir daí, da formação do relevo moderno. Então este é o caminho que começaremos a partir de agora, e vocês poderão ver exatamente logo em seguida, no início da nossa era pré-cambriana. Essa tabela vai ser totalmente falada por nós. Lá embaixo, a origem do planeta, e aqui em cima o nosso momento atual. Uma tabela que é invertida da origem do planeta até hoje. E nós vamos seguir ponto a ponto dessa tabela. E quando a gente concluir as 4 eras geológicas, a gente vai ter concluído essa tabela. E ela costuma ser muito importante para vestibulares grandes, como por exemplo da FUVEST, da Unesp e até mesmo da Unicamp. Então, bora falar da era pré-cambriana. Chegamos então à era pré-cambriana, nosso momento de infância, o momento de infância do nosso planeta. Como será que era o nosso planeta? Bom, basicamente um planeta formado
como uma bola de magma. Há 4,5 bilhões de anos no passado, éramos um planeta rochoso derretido por conta da radiação. O que vai acontecer em seguida? Né? Em seguida, essa bola de magma incandescente vai começar a liberar gases constantemente. E aí começa a surgir nossa atmosfera. Uma atmosfera que naquele momento é muito quente, completamente inviável em termos gasosos para sustentar a vida. Uma atmosfera que, entretanto, era muito menos quente do que a própria superfície planetária, que estava incandescente. Então, era uma atmosfera que devia ter aí os seus mais de 1000 graus Celsius, possivelmente, mas a superfície inicialmente tinha lá, lembrando, estimamos 4, 5 mil graus Celsius. Então é essa atmosfera, junto com a diminuição gradual da radiação, que levou ao resfriamento da superfície terrestre. Então o arrefecimento, né, a decomposição da radiação, que foi aos poucos diminuindo a energia que mantinha o planeta sob a forma de uma bola de magma, junto com o choque térmico de uma atmosfera muito quente, mas muito menos quente do que a própria superfície, que começou a criar a nossa primeira crosta terrestre, nossa primeira casquinha. Então, bora lá ver o nosso videozinho. Tá vendo essa área preta que a gente tem formada aqui no nosso videozinho? Pois é, isso daqui é o magma, que é a base rochosa líquida incandescente do qual era formado o nosso planeta originalmente, integralmente. Então, no contato com a atmosfera e com a diminuição da energia radioativa, começou a formar essa casquinha preta, que é a nossa primeira rocha, é a nossa primeira casca sólida. O basalto. O basalto é a rocha formada pelo magma que solidifica bruscamente, rapidamente, com choque térmico por conta da atmosfera. Então, basicamente, a nossa primeira casca rochosa foi se formando a partir das nossas primeiras do nosso primeiro choque térmico. Nossas primeiras rochas então começam a surgir nesse momento. De uma bola completamente formada por magma, nós vamos ter então a atmosfera formando, junto com o arrefecimento da nossa radiação, nossa primeira casca. Olha o planeta envolto agora numa casca preta. É a nossa crosta se formando, é a nossa primeira base rochosa se formando, é o basalto, nossa primeira rocha se formando, ainda lá na origem do planeta. É claro que, naquele momento histórico, nós tivemos também a presença da formação, seja por conta de reação química dos compostos gasosos liberados pela própria rocha, seja entrando de fora para dentro do planeta, a formação e estabelecimento na atmosfera da água. Existem duas teorias sobre a origem da água que caminham juntas. A água, ela é um composto que está presente nos asteroides que encontramos de fora do planeta até hoje. Cerca de 5% dos asteroides que entram sob a forma de meteoritos no nosso planeta acabam chegando ao solo com 5% da sua composição por moléculas d'água. Quer dizer que a água é extraterrestre. E quer dizer que os asteroides que nos formaram tinham água na sua origem. E que, portanto, essa primeira atmosfera que surgiu enquanto a Terra era uma bola de magma incandescente já continha hidrogênios e oxigênios capazes de formar moléculas d'água. E que à medida em que a temperatura foi diminuindo, essas moléculas foram se associando e formando água. E a água, lembrem-se, é um refrigerador natural. Ela tem um grande poder calorífico, né, de reter calor. Ela tem um calor específico muito alto, por isso ela consegue absorver muita energia. Sendo assim, a água vinda de fora em novos asteroides que entraram no planeta sob a forma de meteoritos, seja já presente na nossa composição, foram dando origem assim ao que a gente conhece como atmosfera úmida e posteriormente a um período de chuvas contínuas que levaram à formação dos oceanos.
Claro que essa água levou um choque térmico ainda maior e, consequência desse choque térmico ainda maior, formação, claro, de uma casca mais grossa de rocha basáltica. Casca essa que conseguiu manter a presença aí dos nossos oceanos. Esse vapor d'água que subia da superfície gerou chuvas constantes e torrenciais, deu origem aos oceanos e permitiu que o planeta resfriasse, engrossando sua crosta. Tudo isso no meio da era pré-cambriana, uma era que durou 4 bilhões de anos, a maior era do nosso planeta. Bom, chegamos então a este momento histórico e a formação de um planeta que já tinha oceanos extremamente venenosos ainda à vida, mas que foi evoluindo com o tempo. À medida em que a chuva aconteceu, à medida em que as reações químicas aconteceram na atmosfera, à medida em que as reações químicas aconteceram nos nossos oceanos, o planeta foi ganhando condições de alimentar vida. E no meio desse processo, nas águas oceânicas, cerca de 2 bilhões de anos depois da origem do planeta, começaram a surgir os primeiros continentes basálticos e começaram a surgir também os primeiros continentes de uma nova forma rochosa, o granito. E começou a surgir também vida. É neste momento que a vida unicelular se faz presente nesse mundo ainda muito instável e muito inadequado. Mas uma vida muito resistente e uma vida que vai claramente se estabelecer aos poucos, mas se estabelecer no nosso planeta. Eu acabei de citar aí a formação granítica. Pois é, a nossa primeira rocha é uma rocha que surge com choque térmico, é o basalto. A nossa segunda rocha, ela vai surgir sem choque térmico. Vai surgir de dentro do basalto. Vamos para a nossa lousa para a gente tentar entender esse processo. Olha a nossa lousa aqui. Vamos desenhar aqui o núcleo do planeta. Esse é o núcleo do planeta. Vamos desenhar o manto do planeta. Este é o manto. Vou botar só um Mzinho ali. Bom, o manto do planeta, ele é magma. A gente sabe disso. O magma sobe e acaba batendo nesta que é uma crosta sólida. Isso aqui é a rocha basáltica. Vamos pôr o B de rocha basáltica ali. Esta é a rocha basáltica, tá? Basicamente formada a partir do resfriamento com choque térmico do magma. Agora, e esse magma que está aqui dentro? E essa lava vulcânica que está aqui no manto? Ela começa a gerar aqui embaixo, sem choque térmico, nesse contato entre manto e crosta, dentro da crosta, começa a formar um novo tipo rochoso. Uma rocha que resfria lentamente sem choque térmico. Uma rocha que a gente vai chamar de rocha intrusiva, porque ela refrigera-se dentro da outra rocha e não entra em contato em momento nenhum com a atmosfera ou com água. Portanto, a refrigeração é bem lenta. É o granito. Uma rocha também magmática, uma rocha também formada pela refrigeração da lava vulcânica, do magma vulcânica, mas uma rocha que tem características diferentes do basalto. Apesar de ser irmã do basalto, essa rocha ela vai ter características diferentes. Como o basalto refrigera muito rapidamente, olha ele aí, ele vai apresentar características da sua estrutura básica, os seus cristais básicos, características de cristais extremamente pequenos, enquanto o granito, que refrigera lentamente, tem o tempo necessário para que esses cristais se reorganizem molecularmente e cresçam. Então a gente vê cristais basálticos. Quando a gente coloca eles numa espécie de microscópio, a gente vê cristais basálticos, que a olho nu a gente não vê, mas a gente vê cristais similares aos basálticos no granito a olho nu. Os cristais são a estrutura molecular química
cristalizada fisicamente, refrigerada, solidificada. A solidificação do basalto é chamada de cristalização. Então essa base química se materializa de forma sólida a partir desses cristais, que são as células minerais base de qualquer tipo rochoso cristalino. E surge assim então o granito, que é uma rocha similar, porém diferente do nosso basalto. Enquanto a crosta basáltica surge com choque térmico, olha ela aqui, a crosta granítica surge embaixo dela sem choque térmico. Por isso, lentamente refrigerada, mantém cristais maiores e visíveis a olho nu. Com choque térmico, o basalto não consegue fazer esses cristais crescerem e se transformarem em cristais maiores. Os cristais determinam o basalto uma característica mais densa, mais pesada e, obviamente, uma característica de dureza específica. Como o cristal nunca rompe, porque ele é uma substância extremamente resistente, ele pode ser cortado por atrito, mas romper com pancada ele não rompe, o basalto ele tem uma dureza específica. Essa dureza tem a ver com o contato que cada cristal faz um com o outro. É exatamente a área de contato que determina a solidez e a dureza da rocha. Como os cristais são muito pequenos no basalto, o impacto consegue separar essa área de atrito entre eles com mais facilidade do que os cristais maiores do granito, quando com maior interação superficial se mantém mais coesos e mais grudadinhos ali. Então o granito é mais resistente, porque os seus cristais são maiores, porém mais leve, porque o cristal sendo maior e tendo ele uma característica de massa similar a um cristal menor, quanto maiores os cristais, por centímetro cúbico, cada cristal de granito, cada centímetro cúbico de granito tem menos cristais do que um centímetro cúbico de basalto. E como o cristal é uma estrutura celular e ele é a organização espacial de moléculas químicas que se tornaram sólidas e, portanto, determinam massa para essa rocha, quanto mais cristais você tem, mais peso você tem por centímetro cúbico de rocha. Por isso o basalto é mais pesado, é a base do nosso leito oceânico. Por isso o granito mais leve é uma parte mais alta que consegue boiar mais no magma e, portanto, quando chove a água escorre da área mais alta para a área mais baixa. Como o basalto pesa mais, a água, quando escorre daqui de cima, fica sob o leito basáltico. Como o granito flutua melhor no magma do manto, ele se torna a base dos nossos continentes. Beleza? Bom, estamos aí então vendo características dessas rochas que são ígneas ou basálticas cristalinas. Está aqui algumas características do granito, uma rocha intrusiva que refrigera lentamente, por isso os cristais ficam visíveis a olho nu. E os cristais de um basalto que não são visíveis a olho nu. Mas olha só, quando a gente consegue aproximar bem, aumentando 6 vezes a nossa capacidade ocular. Olha como dá para ver já o começo dos cristais aí, tá vendo? Já dá para sentir os cristais, mesmo aumentando apenas 6 vezes. São rochas muito similares, porém uma com características intrusivas, refrigeração lenta, outra com características extrusivas, refrigeração muito rápida. Por isso cristais maiores nas intrusivas, no granito, maior leveza, mas maior dureza. Por isso rochas mais pesadas, por ter uma quantidade maior de cristais por centímetro cúbico. É o caso das extrusivas e do basalto. Beleza até aí por enquanto? Bom, uma vez formado o nosso planeta, formado os nossos oceanos, a vida claramente começou a querer se manifestar. A nossa crosta, entretanto, ela não se solidifica uniforme, ela racha por causa das pressões internas do globo. Basicamente, essas rupturas formam o que a gente chama hoje de placas tectônicas, mas que existem desde sempre no nosso planeta. A nossa casca não é integral, ela é uma espécie de quebra-cabeça de cascas. Por isso, naquele momento histórico,
Paleozoico já, nós tivemos o que a gente chamou de deriva de placas. E aí nós tivemos a formação de Rodinia, nosso primeiro grande supercontinente. Os oceanos já tinham vida unicelular. A gente vê esses montículos aqui, são todos montículos bacterianos, similares ao que existia lá na origem do nosso planeta. Essa vida ocupa o nosso planeta após 2 bilhões de anos desde o seu início, e quando Rodinia começa a se aproximar, quando os oceanos perdem o ferro e, portanto, a cor mais esverdeada, porque o oceano era rico em ferro, era bastante ácido, a vida consegue, então, ter um ambiente muito mais viável para sua existência. Porém, essa vida ela vai sofrer bastante com a formação de Rodinia, e a gente vai falar disso já já. Olha aí mais algumas rochas magmáticas cristalinas. As gemas, né, de rochas que a gente chama de pedras preciosas são cristais mais puros, né, que têm características homogêneas de cristais translúcidos ou não, mas que dão aí a elas, conferem a elas valor. Mas elas são rochas ígneas, assim como essa daqui, ó, que a gente vê, que é a rocha que a gente acha aí na calçada, né? Que a gente vê o pedregulho na rua. São rochas de mesma natureza, são rochas derivadas do magma com solidificação, né, cristalina. São rochas magmáticas cristalinas. Por isso a gente pode associar às rochas magmáticas cristalinas tanto a formação dessas gemas preciosas, quanto ainda a formação dos minérios metálicos que são tão importantes para a gente. Uma vez a casca tendo se formado e tendo rompido, surgiram os vulcões. O magma que saía pelos vulcões também sofria choque térmico e formava novamente o basalto. Então a nossa primeira grande família rochosa é a família das rochas magmáticas cristalinas, conhecidas também como ígneas. Seja o basalto original, seja o granito, seja o basalto vulcânico, essa é a nossa primeira formação rochosa e é a base da crosta terrestre até hoje. Então, além da rocha ígnea, nós temos um segundo tipo, uma segunda família rochosa que surge aí na era pré-cambriana. É a família das metamórficas. Elas só puderam surgir uma vez já tendo surgido uma rocha anterior, as ígneas cristalinas. Por quê? Porque essa rocha, ela depende de uma rocha anterior para que essa rocha anterior, por conta de eventos específicos, rederreta e ressolidifique sofrendo metamorfose, daí o nome metamórfica. E obviamente que existem 4 eventos de ordem geológica que podem gerar esse tipo de rocha que é tão menos comum do que a rocha ígnea. O primeiro grande evento é a queda de asteroides, meteoritos que chegam até a superfície do planeta, gerando metamorfismo por impacto. A segunda maneira é o metamorfismo regional por contato de crosta terrestre, devido à alta pressão no contato da crosta. Tá? Então é um metamorfismo de alta pressão. Existe o metamorfismo de fundo oceânico, onde embaixo, no contato entre manto e crosta, pode haver derretimento da crosta e ressolidificação. E até mesmo por soterramento, que vai dar origem, entre outras coisas, aos combustíveis fósseis, o petróleo, o carvão e o gás natural, que é o metamorfismo por soterramento. Quando as rochas rederretem e ressolidificam, elas reorganizam os seus cristais, que ficam mais alongados pela alta temperatura e pressão e podem se ordenar mais especificamente por características de densidade. E aí um granito dá origem a um outro tipo rochoso, por exemplo, o gneiss. Do granito surge o gneiss. E de uma rocha que a gente não falou ainda, a rocha sedimentar, que é a terceira família que a gente vai tratar um pouco depois, nós temos a origem do mármore, também uma rocha metamórfica. A rocha metamórfica, como eu disse, surge da metamorfose, do metamorfismo de rochas anteriores que vão se reorganizar, inclusive em termos cristalinos. Nós temos aí basicamente 4 tipos de rochas metamórficas mostradas aí pra gente. A ardósia, o filito e o xisto, que são rochas com características de folhélio, que são essas folhas, esses patamares que são
originalmente sedimentares, mas que sofrem o metamorfismo e viram metamórficas, e o gneiss, que era um granito e que vai se ressolidificar sobre outros termos. Então essa é a nossa segunda grande família rochosa. E aí algumas imagens, né? Da ardósia na primeira foto, o gneiss na segunda foto. Vejamos aí mármore nessa terceira foto. E aí essa rocha metamórfica também com essa cara derretida aí que a gente vê com uma admiração da beleza dessa formação rochosa. Bom, uma vez que a crosta era formada por pedaços, esses pedaços derivaram, boiaram no manto e se uniram, formando o nosso primeiro grande supercontinente, a Rodínia. E uma vez que a Rodínia se formou, ela gerou o congelamento do planeta. A Rodínia se formou e o congelamento do planeta acabou fazendo com que toda a vida que antes precisava do calor dos oceanos morresse. 98% dos seres vivos entraram em extinção. Então a vida que era unicelular, extremamente resistente e pouco exigente, essa vida com características bacterianas acabou morrendo por conta da impossibilidade de fazer, entre outras coisas, a própria produção de alimentos através da fotossíntese para aqueles organismos unicelulares que eram fotossintéticos, e outros que precisavam do calor oceânico também acabaram perecendo. Essa primeira extinção decreta o fim da vida unicelular, da vida simples, formação do primeiro supercontinente, que é anterior ao Pangeia, é o primeiro, o Pangeia é o segundo, hein? Então o primeiro supercontinente acaba se formando e começa a se dividir ainda no fim da era pré-cambriana. Quando a vida se extingue, ela vê a necessidade, quem sobrou, a vida que sobrou, vê a necessidade de evoluir. E é aí que acaba a nossa era pré-cambriana, com a evolução dessa vida para uma vida complexa. Olha aí então as nossas duas primeiras famílias rochosas formadas na era pré-cambriana. A nossa primeira grande família, as rochas ígneas, também conhecidas como magmáticas cristalinas, o basalto, o granito e o basalto vulcânico, e as metamórficas, que surgiram a partir das anteriores, o gneiss, o mármore, o xisto e a ardósia. Vamos passar então para esse período de evolução da vida, para um novo momento histórico do planeta, para um momento que a gente conhece como era paleozoica. Bora lá! Surge então a era paleozoica, uma vida multicelular, pluricelular, muito mais exigente, muito mais necessitada de adaptação de um planeta que ofereça melhores condições. E o planeta já passa a oferecer um oceano mais oxigenado, uma camada de ozônio se fortalecendo e se formando, e aí um verdadeiro campo biodiverso com predadores, com presas, começam a surgir dentro deste novo ambiente pluricelular, né? Então nós temos aí a vida surgindo na sua expressão máxima no nosso planeta. E o período interno da era paleozoica em que a vida se torna biodiversa e complexa é o período cambriano. Por isso, tudo que veio até então é pré-cambriano. É uma preparação do planeta para que neste momento a vida brilhe. O cambriano, então, tem como característica básica a origem da vida complexa. Os próximos momentos históricos dentro da era paleozoica vão marcar a saída da vida dos oceanos para os continentes. E toda era é formada por períodos. O cambriano é o momento em que a vida complexa se forma, mas o ordoviciano, o siluriano e o devoniano são momentos históricos dentro da era paleozoica em que a vida vai saindo de dentro dos oceanos para os continentes. Um momento em que a camada de ozônio já estabelecida protege elas contra os raios ultravioleta. É válido lembrar que este é o momento também da formação da nossa terceira família rochosa, a partir do processo contínuo no planeta de erosão
transporte e sedimentação, surgem essas rochas formadas por patamares, os patamares sedimentares. Vejam as listras nessas rochas, vejam as lajes que as formam, marcando assim uma rocha que é consolidada a partir da cimentação de pedacinhos de rochas anteriores, visíveis aí nestas imagens a partir dessas listras que formam, por exemplo, as paredes do Grand Canyon. Bom, uma vez também tendo havido Rodinia, este é o momento de separação de Rodinia, separação contínua daquele primeiro supercontinente, e aí essa separação garante uma situação mais confortável para uma vida que caminha para dentro para cima dos continentes. E esse conforto, ele também vai permitir a formação, por exemplo, de áreas extremamente importantes de resíduos de matéria orgânica. Essas áreas, seja no fundo de antigos oceanos, seja na superfície dos continentes, junto com a sedimentação contínua, vão gerar reservas de matéria orgânica soterradas por rocha sedimentar, que durante milhões de anos sofrendo com alta temperatura e pressão, vão dar origem aos nossos combustíveis fósseis. É por isso que o período carbonífero é tão importante para a gente também dentro da era paleozoica. Um momento em que o carvão, a partir dos resquícios de matéria orgânica vegetal, encobertos por rocha sedimentar, vão acabar se transformando, por conta da alta temperatura e pressão, durante milhares de anos, em uma espécie de rocha carbônica, que é o nosso fóssil carvão mineral. Bom, vale lembrar que esta era, quando chega no seu final, no seu período final, no Permiano, também vai ter tanto a formação de um novo supercontinente. Primeiro houve durante toda essa era a separação de Rodinia, mas ao final houve a junção novamente dos pedaços de crosta em um supercontinente chamado Pangeia. Houve também uma erupção vulcânica em Pluma, que derreteu a maior parte da crosta terrestre, levando à extinção da vida. Uma grande bolha de magma do manto emergiu, derretendo a maior parcela, 34% da parcela da crosta terrestre, liberando gás e levando à extinção em massa, mais uma vez, dessa vida que era a vida complexa formada aí no período cambriano. Então, no final desta era, nós temos a formação de um novo supercontinente, nós temos a formação de uma nova família rochosa, e aquela vida biodiversa e extremamente adaptada vai sofrer um baque. 95% a 96% dela vai ser extinta por uma erupção em Pluma que derrete a maior parte da superfície do planeta até então. O Pangeia é esse supercontinente que surge nesse período catastrófico do nosso planeta, no Permiano. E a partir daí, no início do Permiano, eles começam a se dividir novamente para chegar, ainda hoje, em um processo de divisão e formar os continentes como são. O que vem depois disso é uma nova evolução de uma nova vida complexa que a gente conhece muito bem, a vida dos gigantes, lagartos terríveis, os dinossauros. Mas antes de falarmos desses carinhas, a gente vai finalizar esse vídeo aqui mostrando agora sim as 3 famílias rochosas, as únicas 3 famílias rochosas que existem até hoje, plenamente formadas. Entre a era pré-cambriana e entre a era paleozoica, nós já temos a formação dos nossos 3 grupos familiares. As rochas magmáticas cristalinas, a maior parte da crosta ainda hoje é formada delas, as rochas metamórficas e as rochas sedimentares, formadas como uma maneira de reciclar as rochas anteriores. Vamos falar então, antes de passarmos aos finalmente desse vídeo, do ciclo das rochas, que a gente precisa conhecer muito bem e que nós já temos argumentos, já que as 3 famílias rochosas já foram faladas por nós nesses 2 primeiros momentos da história do planeta. Antes de falarmos desse ciclo que é um pouquinho mais elaborado, vamos para o mais simples. Nós tínhamos o planeta lá na origem formado por magma, que sofre cristalização, que é o resfriamento do magma, e dá origem às rochas ígneas, magmáticas cristalinas, que por resfriamento
cristalização, solidifica e forma crosta. Mas já que surgiu um novo tipo de rocha, a alta temperatura e pressão constantes levou ao derretimento e ressolidificação e criação de um novo tipo rochoso. A segunda família rochosa, as rochas metamórficas, do gneiss, do mármore, da ardósia. Claro que a nossa terceira família rochosa parte aí na era paleozoica para a formação através da erosão, transporte por conta dos intemperismos, por conta dessa erosão químico-física. E claro que essa família sedimentar é uma família que vai finalizar nosso grupo de 3 famílias rochosas, mas que também, além de se reciclar, pode se tornar rocha metamórfica quando submetida a alta temperatura e pressão. Olha o calcário virando mármore. Basicamente, toda e qualquer rocha pode, sofrendo erosão, sedimentação, virar rocha sedimentar, incluindo a sedimentar. Toda e qualquer rocha, sofrendo alta temperatura e pressão, pode virar metamórfica. E toda e qualquer rocha, sofrendo alta temperatura e pressão e não ressolidificando, volta a ser magma. Aí está o ciclo final das rochas, aí está o fechamento da formação rochosa do planeta, que pode ser visto de forma um pouquinho mais complexa nesta imagem aqui que a gente pulou. Vejam, do magma, a setinha azul marca a cristalização e a origem das rochas ígneas, que por conta tanto da erosão e transporte da origem a sedimentar, quanto por conta do metamorfismo da origem às rochas metamórficas. Mesmo as metamórficas podem originar rochas sedimentares e as sedimentares podem virar metamórficas. As setinhas mostram exatamente isso. E qualquer tipo rochoso volta a ser magma se submetido a alta temperatura e pressão e não ressolidificar jamais. Depois, então, dessa análise do ciclo das rochas, ficamos por aqui. Mantenham-se saudáveis, meus lindos e lindas. Um grande beijo nesses corações e tchau!